Muito bem, vocês aí acompanharam, né, através das imagens de satélites, como era Manaus antigamente, como é atualmente, não é isso? E como o processo de urbanização veio e aumentou o número de habitantes ali na cidade, não é? Vimos também que o Rio Negro e Solimões fazem parte desse local. E através dessas informações que vocês receberam aí nesse vídeo, vocês farão o exercício, os exercícios da página 3, A até a letra E. Então ouçam uma, duas, três vezes o vídeo para que vocês possam responder as letras A, B, C, D e E. Ok? Muito bem. Agora vamos continuar. Na página 4 tem expansão e conexão entre as cidades. A expansão das áreas urbanas, conforme você observou no exemplo da cidade de Manaus, é uma tendência que atinge a vários países. Não apenas o Brasil. Na verdade, trata-se de um processo que aconteceu primeiramente em países europeus e na América do Norte, como os Estados Unidos, devido aos processos de industrialização. Porque quanto mais indústria, quanto mais número de pessoas trabalhando, mais a cidade cresce, né? Mais a urbanização se estende. As indústrias modernas que produzem aço, carros, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e outras mercadorias só chegaram aqui em meados do século XX, do século passado. Em especial a partir das décadas de 1920 e 1930. Foram elas que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras. Entretanto, do mesmo modo que a urbanização, a difusão das indústrias pelo território nacional não se deu de maneira igual em toda parte, pelo contrário, em algumas regiões a industrialização foi mais rápida do que em outras. Observe o gráfico a seguir para compreender melhor. Então vamos lá. Observe aí no seu gráfico e eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí, ok? Bom, aí nós temos a taxa de urbanização das regiões brasileiras de 1940 até 2010. Então aí mostra que a região centro-oeste em 1940, como era a urbanização, e olha o gráfico onde está. Agora observe também a região sul, sudeste, nordeste e norte. Vocês perceberam que ela deu um grande avanço, ou seja, aquele pontinho lá embaixo, que é o início da urbanização, está no ponto máximo. Ou seja, as cidades cresceram em termos de indústrias, em termos, né, de comércio, número de pessoas, e a urbanização foi tomando conta daquele espaço ali. Considerando seus estudos sobre a expansão e conexão entre as cidades no Brasil, responda as questões a seguir. Então, vocês vão responder do número 1 ao número 2, observando essas questões que consta aqui na expansão e conexão entre as cidades. Ok? Vocês vão ler, por exemplo, aqui na letra A, pergunta assim: qual foi o principal fator que contribuiu para o crescimento acelerado das cidades no Brasil a partir de 1940? Eu acabei de falar para vocês que a urbanização ela cresce muito devido ao primeiro item, que é a industrialização. Quanto mais indústrias, mais pessoas trabalhando, mais famílias morando no local e assim vai se tornando esse ciclo. Não é isso? Na questão 2, diz assim: agora responda as perguntas com base nas informações do gráfico da página 4. Você vai também observar esse gráfico da página 4, esse mesmo gráfico colorido, para responder as questões de A à letra D. Tá bom? Com base, como você pode perceber, a urbanização atingiu a todas as regiões do país, embora com intensidade e velocidade diferentes. O resultado mais visível desse processo foi o crescimento descontrolado das grandes cidades do país, em especial das capitais estaduais e da capital federal de Brasília. Muitas dessas cidades cresceram tanto, que acumularam milhões de habitantes, ou pelo menos algumas centenas de milhares. Assim se formaram as grandes cidades que chamamos de metrópoles, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, né, que são, no caso, são cidades grandes, cidades que começaram com poucos habitantes
foram criadas várias indústrias e muitas pessoas, e assim criando-se a metrópole, ou seja, se tornando uma grande cidade. Na página 6, continuamos a falar sobre a metrópole. As metrópoles, portanto, são cidades que concentraram alta densidade demográfica e funcionam como polos de atração e influência econômica, social e cultural. Por serem maiores e mais populosas, as capitais e as grandes cidades geralmente contam com mais hospitais, escolas, opções de lazer e entretenimento, como cinemas, teatros, parques, sedes de empresas e principalmente oportunidades de trabalho. A gente sabe, né, que aqui na leitura é muito fácil, né, de falar que as cidades cresceram, que tem muitos hospitais, que tem muitas escolas, né, vários itens, mas que infelizmente na realidade, né, isso não acontece. Só um minutinho. Na realidade, isso aí não acontece. Era uma coisinha que estava na tela aí. Nós vimos que as cidades crescem, o número de pessoas cresce, as indústrias aparecem na cidade, mas que infelizmente não tem uma necessidade, não tem aquilo que é básico para todas as pessoas. Ou seja, nem todos conseguem estudar, nem todos conseguem ir a um hospital decente, nem todos têm a moradia que necessita, não é isso? Muitas vezes elas crescem ao lado de outras cidades que nem sempre podem ser consideradas pequenas. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, com cerca de 14 milhões de habitantes, está rodeada por cidades tamanho médio, entre elas Diadema, Mauá e Mogi das Cruzes, com mais de 400 mil habitantes cada um. Na página 7 mostra para você o mapa da região metropolitana de São Paulo, né? Também chamada de Grande São Paulo, que é formada por uma rede de 39 cidades, não é isso? E abaixo mostra os exemplos de cidades que apresentam o processo de conurbação, tá? Conurbação, entre elas aí tem a cidade de Olinda, a cidade da Vitória Espírito Santo, de Pernambuco, Juazeiro na Bahia, Portal de Araguaia, no Mato Grosso, ok? Atualmente, pouco mais da metade da população mundial vive em cidades. Pouco mais da metade da população mundial vive em cidades. O Brasil apresenta, portanto, uma média de urbanização maior que a média de urbanização do planeta em um todo. Mas essa diferença está cada vez menor, visto que, no mundo inteiro, os países passam por processos de urbanização, exceto quando atingiram níveis muito altos. Estudos da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, indicam que até 2050, 2 a cada 3 pessoas no mundo estarão vivendo nas áreas urbanas. Por quê? Porque as pessoas que moram em campo, né, em campos, né, em sítios, em locais afastados, né, elas buscam uma vida melhor na cidade, né? É o chamado êxodo rural, né? A saída do homem do campo para a cidade, em busca de emprego. E onde vai buscar emprego? Nas indústrias, né? Em comércio, que fica na cidade. Com as mudanças demográficas e o crescimento populacional, mais de 2,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas urbanas até a metade desse século. A maior parte do aumento estará concentrada em poucos países. Juntos, Índia, China e Nigéria responderão por 35% do crescimento projetado para a população urbana mundial entre 2018 a 2050. O relatório também estima que até 2030 o mundo terá 43 megacidades, aquelas com mais de 10 milhões de pessoas, de habitantes, frente a 31 atualmente. Até 2028, a capital indiana, Nova Delhi, deve se tornar a cidade mais populosa do planeta. Atualmente é Tóquio
é a maior cidade do mundo. Tóquio é a maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes, seguida de Nova Delhi, com 27 milhões de habitantes, e Xangai, com 26 milhões de habitantes. Cidade do México e São Paulo vem em seguida, cada uma com 22 milhões de habitantes. Então, a cidade mais populosa no Brasil é a cidade de São Paulo, ok? A cidade de São Paulo, que fica na região sudeste. Agora vocês farão a página 9, ok? Vocês vão observar a ilustração a seguir e depois vão responder as questões aí, A, B e C. A página 9, farão a página 10 e farão também a página 11, ok? Todas as perguntas, todos os exercícios baseados aqui nessas páginas onde nós acabamos de fazer a leitura e vocês viram aí o vídeo sobre a explicação da cidade de Manaus, ok? Então, leiam, releiam quantas vezes for necessário, assistam o vídeo 1, 2, 3 vezes e façam com atenção, tá bom? Fiquem com Deus, me aguardem no próximo vídeo. Beijos, crianças. Amo vocês. Beijos.